Bom dia a todos do canal Aprender para Crescer. Quero aproveitar para fazer aqui um vídeo, do canal. Eu fiz uma série de vídeos quando estava passeando, com a minha família ali na montanha, e aproveitei e uni ali o útil ao agradável. Aproveitei que estava de férias, fazendo turismo, também para compartilhar com vocês um pouco da beleza natural da Suíça. E também aproveitando para mostrar partes da beleza da Suíça, também fiz alguns comentários acerca de alguns assuntos bíblicos, porque eu entendo que o primário na nossa vida é o espiritual, é a salvação em Deus, o nosso caminhar com Deus. As demais coisas, elas são secundárias. É claro que não são menos importantes, a nossa vida ela tem muita relevância, nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso trabalho, quando estamos no entretenimento, mas quem serve a Deus aproveita que mesmo quando está no entretenimento, ele aproveita para falar do amor de Deus e também para compartilhar das bênçãos de Deus na sua vida. E eu então quero fazer aqui este vídeo, hoje um vídeo mais curto. Eu possivelmente na próxima semana estarei reiniciando o trabalho do discurso de Jesus no Sermão da Montanha, onde estarei falando sobre o mandamento não adulterarás e também sobre o divórcio. Esse assunto é um assunto muito polêmico, ele está muito em voga nos nossos dias. Eu quero voltar no caso, falar sobre esse assunto dentro da ótica que o Senhor Jesus ele falou. Claro que eu costumo dizer que não adianta a gente fazer mais do mesmo, Então quero ver se eu abordo este assunto sobre o adultério, sobre o divórcio de uma ótica diferente, que é uma ótica que a maioria das pessoas elas não conseguem ver, e eu quero ver se abordo desta forma, deste ângulo diferente. Então quero falar aqui um pouquinho de algo que já eu dei uma pincelada ali no penúltimo vídeo que eu fiz ali em Zermatt. Eu dei uma pincelada falando sobre o Deus Todo-Poderoso. Eu quero ler aqui no capítulo 17 de Gênesis, onde diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Quero falar um pouco mais abrangente sobre esse tema hoje, mas não muito longo. Veja só, Abrão aqui estava já com 99 anos. Deus tinha chamado ele para sair da sua terra, do meio dos seus parentes, e caminhar para uma terra que Deus ainda iria mostrar. Quer dizer, Deus, ele na verdade, Abraão, ele não sai, podemos dizer assim, ele sai com um alvo definido, mas pelos olhos da fé. Conforme ele vai caminhando, Deus vai revelando a sua vontade. E então ele sai dali de Ur dos Caldeus. Deus chama ele ali em Ur dos Caldeus, e o chamado de Abraão acontece quando ele tinha 75 anos. Quando Abraão completa 99 anos, Deus novamente aparece para ele, porque ali estava para se cumprir a promessa de Deus na vida de Abraão, a mudança do nome de Abrão para Abraão, mudando-se o nome, muda-se também a fama da pessoa. Nós ocidentais, nós não trabalhamos muito esse aspecto da importância do nome, O nome em hebraico significa fama, ele tem a ver com a personalidade da pessoa. E nos tempos bíblicos, e até mesmo ainda hoje entre as comunidades judaicas, eles têm o hábito de colocar o nome com algum significado específico, E, por exemplo,
Abrão, né, significa pai exaltado, né? Quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, né, quer dizer, Deus muda o nome de Abrão de pai exaltado para pai de multidões, né? Agora você veja só. Então, ao mudar o nome da pessoa, muda-se também a fama da pessoa. Esse é um conceito judaico, é um conceito bíblico, né? Você pode ver que quando Deus chama Jacó, né, Yaakov, ali, quando Jacó ele tem a briga, né, com o anjo do Senhor, ali no Val de Jaboque, Deus muda o nome de Jacó, né, que significa suplantador, né, ou aquele que vem agarrado ao calcanhar, né, quer dizer, são várias as vertentes, mas Deus muda este nome para Israel, que é príncipe de Deus, né? Então vocês vejam que Deus muda o nome de Jacó. Então, ao mudar o nome, Deus muda a fama dele, né? Deus coloca, podemos dizer assim, ele numa posição mais elevada. E assim nós vemos em vários casos na Bíblia Sagrada, né? Nós vemos acontecer isto. E então veja só, Abraão já tinha caminhado 24 anos perante Deus, né? Já tinha vivido algumas experiências maravilhosas com Deus. E aqui Deus pega e aparece para ele. Agora vocês vejam só, vamos aqui analisar uma questão. Abraão, já com 99 anos, se fosse na nossa cultura ocidental, né? Uma pessoa já com 99 anos, né? Ou na casa dos 90, a pessoa já está mais, podemos dizer assim, próximo da morte do que da vida, né? Ele já está com a sua vida realizada, já tem seus filhos, já tem seus netos, já está aposentado, não é verdade? Então, qual é a esperança de futuro para uma pessoa dessa? Mas Abraão, que foi um grande homem, né? Um homem de fé, um homem que realmente aprendeu a confiar em Deus, Deus mostra ali para nós que mesmo na idade, na velhice, né, já quando estamos idosos, nós ainda podemos ser frutíferos e Deus ainda pode ter propósito para com a nossa vida. Quando Deus aparece a Abraão, ele fala: anda, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Veja só que há uma revelação aí. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Então veja só, a perfeição ali que Deus está falando a Abraão, ele não quer dizer que Deus estava exigindo de Abraão uma perfeição plena, porque Deus sabe que nenhum de nós humanos, após a queda, temos condições de sermos, podemos dizer assim, perfeitos de forma plena dentro do ponto de vista de Deus. Agora, quando nós procuramos depender de Deus, quer dizer, viver uma vida dependente de Deus, nós vamos sendo transformados por este Deus e automaticamente vamos atingindo a perfeição. Isso são, na verdade, degraus, né, que nós vamos subindo, um de cada vez, a cada dia, conforme nós vamos entendendo que precisa haver mudança no nosso caráter. Nós vamos caminhando com Deus e Deus vai transformando a nossa vida. Então veja só, Deus ele chama Abraão ali em Ur dos Caldeus, né? E Abraão começa a fazer esta caminhada. Quando chega em Haram, nós não sabemos o porquê, eles estacionam, né? Ficam ali em Haram um determinado tempo. E daí novamente partem de Haram. O seu irmão havia falecido, né? O seu pai também havia falecido, e eles partem dali de Haram e se dirigem até Canaã. E nós sabemos que a família de Abraão, eles eram idólatras, né? Nós sabemos ali pelo relato do livro de Josué, no capítulo 24, eu posso até ler para vocês aqui, né? Josué 24, onde diz assim, ó, Josué 24, e versículo 2: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel:
além do rio, habitaram antigamente vossos pais. Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Então, a Bíblia é bem clara em dizer que Abraão ele vem de uma família idólatra, e todos os povos daquela região ali eram idólatras. Em Canaã eles eram idólatras, em Ur dos Caldeus, em Harã, aquela região toda eles eram idólatras. E Abraão e a família de Abraão não fugia à regra. Existe até inclusive uma história contada pelos judeus, uma história até muito interessante, que fala, essa história ela podemos dizer assim, é um conto, não quer dizer que seja verdade, mas tem uma verdade incutida nessa história, em que Terá ele era vendedor de ídolos, ele fabricava ídolos e vendia. Em uma determinada situação, é claro que existe nuances diferentes, às vezes um conta de uma forma, outro conta de outra, mas o certo é que vai tudo combinar no mesmo. Abraão tinha então uma loja de ídolos, e numa certa feita ele tinha que resolver uma situação e teve que sair e falou: olha, Abraão, vou deixar você aqui no comando da loja, você cuida direitinho, vende, trata bem os clientes e tal, e assim foi. E Abraão, durante um determinado tempo, antes disso acontecer, ele se incomodava muito com aquela situação. Possivelmente, ele questionava o seu pai sobre Deus. Pai, quem fez os céus e a terra? Quem criou os céus e a terra? E assim por diante. E seu pai, claro, possivelmente dava-lhe nome de Deus. Esse foi o Deus tal, esse foi aquele Deus e tal. Porque ele era idólatra. Só que, possivelmente, com licença, nós entendendo que Abraão ele tinha um coração já propenso para servir a Deus, para o monoteísmo, porque senão Deus não ia se revelar a ele. Deus ele se revela a Abraão, sabendo que Abraão tinha uma inclinação para este Deus. E aí então Abraão não fica contente com essas respostas do seu pai, e nessa experiência que Abraão então tem com Deus, ele então fica cuidando da loja, e quando o seu pai volta, estava tudo em pedaços. E seu pai então fica estupefato, fica irritado com aquilo. O prejuízo era muito grande, era ali meses de labor, meses de trabalho, tanto de material que foi consumido na construção daqueles ídolos, como também é um prejuízo, como também lucros, que se deixou de ter, porque não vendendo, não se tira o que foi investido e nem se obtém lucro. E aí então Terá pergunta para Abraão o que aconteceu, e Abraão falou: olha, meu pai, aconteceu aqui uma coisa terrível aqui na loja. O que foi, meu filho? Pai, aconteceu aqui uma briga, os deuses começaram a brigar entre si, e foi uma quebradeira tal, e só este sobrou, o maior, pai, venceu todos eles, quebrou todos eles, e só esse sobrou para contar a história. E Abraão e Terá então ouve aquilo e fica pasmado com a criatividade de Abraão. E o certo é que Abraão, nessa história, ele identifica o Deus Todo-Poderoso, aquele que era o maior, aquele que tinha poder para vencer todos os outros. Então você veja só, como eles eram cercados por idólatras. Deus, quando chama Abraão para ele se dirigir até a terra prometida, até Canaã, então eles habitavam no meio de idolatria, de povos idólatras, deuses que eram adorados nas montanhas, E com essa idade de 99 anos, Deus resolve então fazer uma coisa maravilhosa, porque Deus estava prestes a estabelecer um concerto, a fazer uma aliança com Abraão, que é chamada de aliança abraâmica.
E antes dessa aliança, Deus então se revela a ele e quer deixar bem claro a Abraão que não existe ninguém igual a ele e que ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus das montanhas. Então, El Shaddai, o termo El Shaddai significa o Deus das montanhas. É claro que existe vários, podemos dizer assim, argumentos, né? Porque se perdeu no tempo o verdadeiro significado, o que se perdurou, né? O consenso maior é que significa o Deus da montanha. Mas existe, por exemplo, uma discussão acerca deste nome. Uns dizem que pode significar, por exemplo, aquele que é autossuficiente, né? Também podemos dizer que seria uma tradução boa, né? Aquele que é autossuficiente, eu sou autossuficiente. Ou o meu destruidor, né? Que alguns analisando ali no caso a raiz do verbo, né? Diz que pode dizer que pode estar relacionado ao verbo destruir. Outros chegam a dizer que pode significar aquele que nutre, né? Aquele que provê e assim por diante. Então são vários significados, mas o que chegou até nós, né? Até inclusive o que foi traduzido para a Septuaginta na versão dos 70, em grego Pantocrator, né? Que é o Deus Todo-Poderoso, né? Então é a tradução que chegou até nós, mais fiel, podemos dizer assim, que chegou no maior consenso entre os estudiosos. O certo é que Deus ele se revela a Abraão como sendo o Deus Todo-Poderoso. E é engraçado porque até então isso não é o nome de Deus, isso foi um título, né? Deus ele tinha vários títulos, ao longo da Bíblia nós vemos Deus ser chamado de várias maneiras, né? El Shaddai, o Deus da montanha, né? El Olam, o Deus eterno, né? Ali em Gênesis 21, 33. El Elyon, né? O Deus altíssimo, né? Ali em Gênesis 14, 18, né? Deus fala a Abraão. Deus, na verdade, Abraão se dirigia a Deus como sendo o Deus altíssimo, né? El Elohe, né? Ali em Gênesis 33, 20, que é Deus, o Deus de Israel, né? El Betel, né? Aonde Jacó erige ali uma pedra, uma coluna, né? Onde ele dorme tem aquela revelação, né? Aquela visão de anjos, e ele recebe também uma revelação de Deus, onde Deus se apresenta para ele também, né? E ele diz ali que também é o Deus Todo-Poderoso, né? E vários nomes, né? Por exemplo, El Gibor, né? O Deus forte, o Deus da guerra. Ali o salmista recebe esta revelação de Deus e atribui esse título a Deus. Tu és o Deus da guerra, tu és o Deus forte, né? O El Gibor, né? E assim por diante. Então são vários os títulos dados a Deus. Mas Deus então, ele até então não tinha revelado o seu nome. Ele se revela aos patriarcas sempre como sendo Deus todo-poderoso. Aí em Gênesis 17:1 Abraão, depois em Gênesis 28:3, quando Isaac ele vai despedir, na verdade, Jacó para peregrinar até a sua terra, até a terra da sua parentela para tomar dali uma esposa, uma mulher. Então Isaac fala para Jacó: o Deus Todo-Poderoso te abençoe, né? E depois, novamente, Jacó, já retornando dessa peregrinação novamente para Israel, quando aliás, ali em Betel, né, quando ele estava ainda indo, né, para a terra dos seus familiares, é claro que ali havia uma situação complicada, ele estava indo, ele não conhecia os seus familiares, ele estava indo sem dinheiro nenhum, podemos dizer assim. Estava indo também por causa de uma situação ruim que aconteceu, né, entre ele e seu irmão Esaú. E ele então estava meio temeroso. E daí Deus aparece para ele em Betel. E Deus então se revela a ele como sendo o Deus Todo-Poderoso. Por que é importante nós salientarmos isso? Porque
Deus ele se revela a todos os 3 patriarcas, tipo assim, olha, vocês estão vivendo no meio de pessoas que são totalmente idólatras, pessoas que adoram vários deuses, mas com vocês não será assim. Vocês tenham em mente que eu sou o Deus Todo-Poderoso. As outras divindades, elas não se revelam às outras pessoas, são ídolos inertes, né? Eles estão ali estáticos, né? As pessoas elas se ajoelham perante esses ídolos, mas esses ídolos eles são mudos, eles são surdos e também são cegos, né? Porque eles não ouvem, não falam e não vê. Mas eu não, eu me revelo àqueles que me adoram. Eu me apresento a esses e me revelo a esses e falo com eles. Então eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então Deus deixa bem claro, né, aos 3 patriarcas que não era para eles cometer, né, o mesmo erro, o mesmo equívoco daquelas nações ou até mesmo dos ancestrais deles que eram idólatras. O que isso quer dizer, irmãos? Toda pessoa que se aproxima de Deus ou que tem um coração voltado para Deus, né, que tem realmente, é claro que nós estamos vivendo em dias muito difíceis, dias de grandes transformações, de grande confusão, apostasia entrando no meio da igreja, aliás, já entrou no meio da igreja, né? As pessoas hoje, elas estão indo na igreja, vendo na igreja como um lugar de entretenimento, podemos dizer assim, não um lugar de adoração, porque elas vêm à igreja, muitas vezes estão ali naquelas 2 horas de culto, né? Muitas vezes cantando, chorando, e depois os outros 6 dias da semana elas vivem uma vida conforme lhe apraz, com seus prazeres, né? Prazeres, claro, que vai contra os princípios de Deus, porque existem prazeres que nós temos acesso a eles e que Deus não condena, não é pecado, não é transgressão contra os seus mandamentos e contra as suas leis, mas existem muitos prazeres que Deus condena e destes nós devemos nos afastar, nós que queremos servir a Deus, né? Então, infelizmente, acontece muito isso, mas nós temos que ter em mente que toda pessoa que tem um coração voltado para Deus, que se procura se aproximar de Deus, Deus ele se revela a esta pessoa. E nós não estamos imunes a vivermos vidas isentas de problemas, isentas de sofrimento. É normal que venha o sofrimento. O próprio Jesus, né, ali no capítulo 16 de João, né, ele diz, olha, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, ele fala que nós iríamos passar por sofrimento, nós estaríamos sujeitos a passar por adversidades. Por que é importante nós falarmos isso? Porque nós estamos vivendo em dias muito difíceis, esses dias do coronavírus, em que tem morrido inúmeras pessoas, e até mesmo pessoas que servem a Deus têm morrido. E muitas vezes as pessoas que não têm conhecimento de Deus, que não têm conhecimento bíblico, né, que não têm a vida, podemos dizer assim, exercitado pela palavra de Deus, essas pessoas muitas vezes julgam, mas você não era servo de Deus, você não era crente, você não dizia que servia a Deus, e como é que agora você está doente, como é que agora você é atingido por essa situação? E porque existe um falso evangelho sendo pregado, e infelizmente existe alguma vertente, né, evangélica que prega que aquele que serve a Deus, ele não pode passar por sofrimento, ele não pode passar por necessidade, ele tem que ser rico, a chamada doutrina da prosperidade. Por isso essa doutrina, ela prega, né, que para você ganhar 1.000 você tem que trazer 100, para você ganhar 1 milhão você tem que trazer 100 mil e assim por diante, né? É claro que eu estou aqui falando a grosso modo, mas é mais ou menos isso que acontece. Você tem que dar o seu carro para você ganhar uma casa, mas na verdade não é nada disso. É claro que Deus ele pode nos abençoar, nós podemos ter uma vida próxima. Servir a Deus não é sinônimo de miséria, não é sinônimo de pobreza. É claro que uma pessoa ele pode estar servindo a Deus sendo pobre,
com dignidade, um homem trabalhador, uma mulher trabalhadora, né? Mas ele um dia pode acontecer, né, de Deus o abençoar, de ele ser uma pessoa que luta, que trabalha, que estuda, né, uma pessoa diligente, e pode receber uma promoção no trabalho. Ele pode empreender, montar uma pequena empresa, de repente essa pequena empresa se tornar uma grande empresa. Isso pode acontecer com as bênçãos de Deus na vida dele. Mas isso não é, na verdade, regra geral. Isso é exceção da regra. Tá entendendo? Não quer dizer que porque eu sirvo a Deus, Deus ele é obrigado a me abençoar e eu se tornar rico. Não. Porque, na verdade, prosperidade na Bíblia não está somente relacionada a dinheiro. Prosperidade está relacionada também a bem-estar, a paz, tranquilidade. Você está contente com aquilo que você tem, com a provisão de Deus. Mas o contente no sentido de ser grato a Deus, não é tipo assim, o que eu tenho já é tipo assim, é suficiente, eu não preciso mais trabalhar para ganhar mais. Não é isso. Trabalhar para você ficar rico não é pecado. Agora, esse trabalhar para você ganhar dinheiro, ele não pode ofuscar, né, na verdade, Deus na sua vida. Ele não pode ocupar o primeiro plano na sua vida. Isso tem que ser secundário. O primário é Deus. Deus ele tem que estar acima de todas as coisas na minha vida. E eu quero aproveitar essa situação para falar aqui para você também acerca da idolatria, porque nós muitas vezes que somos evangélicos, muitas vezes nós apontamos o dedo para as pessoas que adoram outros deuses, né, que se prostram perante imagens, e às vezes a gente diz assim, olha, essas pessoas são idólatras. É claro que, biblicamente falando, nós entendemos dessa maneira, apesar que devemos respeitar a fé das pessoas, porque elas estão vivendo aquilo e nós no passado também vivíamos daquela maneira. Mas idolatria vai muito mais além do que você se prostrar ou se ajoelhar perante uma imagem. Né? Idolatria pode estar relacionado àquilo que ocupa o lugar de Deus na tua vida. Por exemplo, uma pessoa que ele é extremamente preocupado com a sua imagem, um narcisista. O narcisismo, a beleza está sendo para ele uma idolatria. Uma pessoa que é extremamente preocupada com o dinheiro, ela é avarenta, ela é gananciosa, o dinheiro é uma idolatria, é um ídolo para ela. E assim por diante, nós podemos citar várias situações que poderiam dar uma conotação para você de um ídolo. Então, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida é um ídolo. Por exemplo, a minha esposa pode ser o meu ídolo. Às vezes uma pessoa casa com uma mulher tão bonita e ele é tão fascinado por esta mulher que a mulher se torna um ídolo para ele, sabe? E daí muitas vezes o que acontece? Passado uns determinados anos, pode acontecer desta mulher, né, por exemplo, sofrer algum percalço na vida, por exemplo, um câncer de mama e ter um seio tirado, né, ou às vezes um acidente, ficar com alguma sequela desse acidente, ou às vezes até mesmo a nível, podemos dizer, genético, né, às vezes a pessoa quando é jovem, ela é bonita, tem um corpo bonito e quando vai chegando a uma certa idade, sofre de alguma síndrome, né, passa a sofrer de alguma síndrome hormonal e de repente começa a engordar muito. E aí, será que você vai continuar idolatrando essa mulher, né? Será que você vai continuar sendo fascinada por ela? Ou vai acabar aquele encanto e você vai dar a ela carta de divórcio, vai despedir ela e vai trocar ela por uma mulher mais nova? Então você está vendo o que muitas vezes nós acabamos fazendo e muitas vezes não nos damos conta disto. Um filho pode se tornar também um ídolo, uma pessoa que gosta tanto do filho que ele coloca o filho como em lugar de Deus na vida dele. Então nós temos que ter muito cuidado e entender que Deus, ele quer ser o Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Ele quer se revelar a nós a cada dia como sendo o Deus Todo-Poderoso. Ele quer se manifestar a nós, ele quer que nós vivamos experiências com ele. Eu quero também dizer aqui para você uma coisa. Se você diz que serve a Deus, se você é uma pessoa religiosa ou religioso, e você nunca viveu experiências com Deus,
Deus nunca se revelou a você de alguma maneira, então tem alguma coisa errada. Porque aquele que serve a Deus com sinceridade de coração, aquela pessoa que ela tem aquele desejo de servir a Deus, pode ter certeza que Deus ele vai se revelar a esta pessoa. Deus ele vai falar de alguma maneira que você vai entender. É claro que a revelação de Deus, ela difere de pessoa para pessoa. Tem pessoa que Deus se revela em sonho. A outra Deus se revela, a pessoa tem visões. A outra Deus usa terceiros para se dirigir até ela. Então Deus tem a chamada multiforme graça de Deus. Deus tem várias formas de se manifestar e de se revelar a nós. Mas o certo é que se nós temos Deus como nosso Deus, se nós servimos a Deus, dizemos, né, que estamos servindo a Deus, nós devemos e temos que viver experiências com Ele. Porque são as experiências vividas com Deus que marcam a nossa vida. Então Deus se revela, na verdade, aos patriarcas como sendo Deus Todo-Poderoso, dando a eles ali um antídoto contra a idolatria, contra tudo aquilo que estava à sua volta. Eu quero dizer para você neste momento que Deus hoje quer dar um antídoto para tudo que está à nossa volta. Porque muitas vezes nós colocamos a tecnologia acima de Deus, né? Para nós a tecnologia se torna um ídolo. E tantas outras coisas, o sucesso na vida profissional se torna um ídolo, né? Mas Deus ele quer dar um antídoto, Ele quer se revelar a você, Ele tem se revelado a mim como sendo o Deus Todo-Poderoso. E a partir do momento que você começa a viver experiências com esse Deus, e que você tem, na verdade, este Deus como sendo o Deus Todo-Poderoso, você já não vai se preocupar, podemos dizer assim, né? Esse se preocupar entre aspas, o preocupar ele é do homem, nós somos humanos, mas nós vamos depositar toda a nossa confiança nesse Deus. Ainda que possamos ser atingidos por situações, quero até apresentar aqui uma analogia, você talvez já tenha visto quando passa aqueles furacões ali na Europa, na América Central, e você vê que a palmeira, quando passa aqueles ventos ali de 150, 200 km por hora, então a gente vê nas reportagens, né, transmitida pela televisão, que às vezes a palmeira ela verga, às vezes até encostar na terra, e fica ali aquele vento soprando, e ela tá ali, mas ela não se quebra, ela verga, mas assim que a tempestade passa, ela volta novamente. O que isso significa? As dificuldades da vida podem nos trazer sofrimento, pode nos trazer tristeza, pode nos trazer angústia, mas nós que estamos firmados em Deus, Deus vai fazer a tempestade passar, Ele vai fazer o sofrimento passar, e novamente nós vamos estar ali firmes, com aquela experiência vivida com Deus, mais uma experiência vivida com Ele. Nós vamos então cada vez mais sendo fortalecido o nosso caminhar, o nosso andar, nossa forma de pensar, de falar e de agir. E nós vamos testemunhando destas experiências maravilhosas vividas com este Deus, porque Ele se apresenta para nós como sendo o Deus Todo-Poderoso. Que esta mensagem ela possa ser ministrada ao teu coração e que Deus possa te abençoar, mesmo diante dessas situações tão difíceis. Não se desespere. Esse vírus ele não é maior do que Deus. Este desemprego que você pode estar passando por ele não é maior do que Deus. Eu já passei por situações dessa natureza, de desemprego, tanto eu pessoalmente como filhos meus, situação que nós vimos numa situação, por exemplo, aqui na Suíça, que o nosso filho ia ser deportado, mas nós estávamos ali clamando, e eu lembro, nunca me esqueço que eu dizia, a última palavra é de Deus. Ele recebeu uma carta do setor aqui de imigração da Suíça dizendo que ele tal dia deveria sair do país, se ele não saísse, eles viriam até ele.
Então nós começamos a clamar a Deus, porque ele não conseguia trabalho, não conseguia. E quando foi, eu aqui, minha esposa na altura estava em Portugal, né? Pronto para comprar o bilhete, mas não comprou, esperando até o último momento. E nós aqui clamando, eu aqui, ela lá, eu falando: Senhor, nós somos os teus filhos, nós somos os teus servos. E Deus realmente deu socorro, e no último dia, no dia que ele deveria deixar o país, ele começou a trabalhar, recebeu o contrato, levamos o contrato na prefeitura, né, aqui da Suíça, eles deram para ele o permisso, e o certo é que ele agora está já com a permissão permanente para estar aqui na Suíça. Mas nós vivemos um momento de tempestade, vivemos um momento difícil naquele momento ali, mas nós não nos desesperamos. A nossa confiança, ela tem estado sempre em Deus, e Deus sempre tem nos honrado e tem se apresentado a nós como sendo o Deus Todo-Poderoso. Que Deus continue te abençoando e te fortalecendo, mesmo diante de situações difíceis. Tenha Deus como sendo Deus Todo-Poderoso. Se você ainda não confessou a Jesus Cristo como teu Salvador, eu quero dizer a você que Deus quer se apresentar a você como aquele que salva, como aquele que perdoa pecados, como aquele que liberta o homem da escravidão do pecado. É para isso que Jesus veio. Jesus, ele veio para nos libertar da escravidão do pecado, de forma que aquele que serve a Deus, ele já não é mais pecador, porque o termo pecador significa aquele que vive na prática constante do pecado. Mas aquele que serve a Deus, a Bíblia chama de santo. Não santo de uma forma plena, no sentido de que ele não peca, mas santo no sentido de que ele já não vive mais uma vida para, podemos dizer assim, pecar constantemente, mas ele está sendo trabalhado por Deus, o seu caráter está sendo mudado a cada dia ele vai vivendo novas experiências, o perdão de Deus é imediato assim que ele se arrepende, mesmo em pensamento, porque o sangue de Jesus Cristo vertido ali na cruz do Calvário, ele é a nossa redenção, ele é a nossa expiação e ele é a nossa propiciação. Um grande abraço e um beijo no teu coração. As minhas palavras e o desejo do meu coração em nome de Jesus.